medo de errar em inglês? Se você tem, saiba que você não é o único, é um medo muito comum, o medo do erro em inglês. E nesse vídeo eu vou te dar o passo a passo do que você precisa fazer para perder o medo do erro em inglês. Bora? Fala, protagonista! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Luciane, eu sou mentora de inglês e cofundadora do método Raise. Já se inscreve, ativa as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo por aqui. Esse tema é um tema que precisa ser falado. Medo do erro em inglês é a principal causa das pessoas não atingirem a fluência no inglês. E nesse vídeo eu vou te dar o passo a passo do que você precisa fazer para combater. E mais, se você ficar comigo até o final, eu tenho uma surpresa para você. Algo que eu preparei especialmente para esse vídeo, mas só para quem assistir até o final, hein? Então bora lá pro conteúdo? Nesse vídeo eu vou comentar sobre um ponto, que é o erro, medo do erro de falar inglês, que pra mim é o principal que impede as pessoas de não serem fluentes em inglês. Se você desbloquear isso, você vai conseguir ter muito mais sucesso na sua evolução e, consequentemente, na sua fluência do inglês. Você precisa começar a enxergar o seu erro como uma oportunidade de aprendizado. Senão você vai ficar condicionado a não evoluir na sua jornada. Perder o medo de errar é um desafio, porque se fosse simples, todo mundo faria. Mas é possível. Eu sou prova viva disso. Eu tinha muito medo de errar inglês. Eu demorei 8 anos na minha jornada até a fluência do inglês, até me sentir segura, muito por isso, porque eu tinha medo de me expor, eu não queria me expor, eu tinha uma alta cobrança e um alto perfeccionismo muito elevado. E agora, para quem não sabe, eu comecei recentemente a estudar italiano. It's impressive. Inclusive me segue lá no Instagram porque eu tô compartilhando um pouquinho da minha jornada do italiano também, utilizando o método da Raise. Eu tô estudando sozinha pelos conteúdos da internet, seguindo professores no YouTube, assim como você tá seguindo a gente aqui, mas respeitando o método, usando tudo que eu falo pra vocês, aplicando em mim. Is it working? E eu vejo como a jornada com o italiano agora tem sido muito diferente do que foi a jornada com o inglês. A minha jornada da fluência do inglês foi uma jornada muito dura, muito pesada. Praticamente assim, meu Deus, achei que eu nunca ia ficar fluente em inglês. Mas foi desbloqueando algumas crenças, algumas chavinhas na minha cabeça e ao longo do tempo também que eu consegui finalmente vencer essas barreiras. E é isso que eu quero passar para você hoje. I want that. Quero que você primeiro entenda, antes de eu te dar as 3 dicas que eu trouxe, qual que é a origem desse erro. Da onde vem o medo do erro em inglês? A primeira é uma origem externa e a segunda é uma origem interna. Como assim? Bom, a primeira razão do porquê que a gente tem tanto medo do erro, tanto medo de errar em inglês, é porque na sociedade, principalmente aqui no Brasil, a gente não encara ainda o erro como uma oportunidade de aprender. Pensa lá na sua época de escola, né? Você fazia a prova, aí você errava, a tia Maricotinha colocava um X vermelho na sua prova. Mas se você acertava, a caneta era azul, pequenininho ali para ninguém ver. Então, aos poucos você foi condicionando que aquilo era errado, que você não podia fazer aquilo. Quando, na verdade, você errar, você estava cada vez mais perto do acerto. Porque você sabia que aquilo não era para fazer, não era o caminho. Mas você precisou se expor. Então a gente não foi incentivado a isso. Claro que cada um tem aí um contexto, teve um aprendizado, né? Estou generalizando. Mas a gente pode falar que de uma maneira geral a escola não nos ensinou a errar, a encarar isso de uma maneira positiva. A sociedade também não. Cada vez mais a gente é cobrado por excelência, por perfeccionismo, por chegar no mercado de trabalho já sabendo. As pessoas estão cada vez mais aceleradas e sem tempo para ensinar, sem tempo para permitir que a pessoa aprenda. E isso acaba criando na nossa mente aquela imagem de que, eu não posso errar, e aí também você não arrisca. Tem uma forma assim de você não errar quando você
fala inglês quando você vai fazer alguma coisa em inglês. E a única forma de você não errar em inglês é não tentar. Não quer errar? É simples. Não fala, não escreve, não se expõe, você não vai errar. Mas, se você também não se expor, você não vai aprender e você não vai evoluir. É consequência você se expor a errar. É o pedágio, é a taxa aí que você tem que pagar por estar se expondo. E você tem que ver isso como uma coisa positiva. A segunda origem, que eu falei que é uma origem interna, é a questão do que você pensa em relação ao erro. Deixa eu te contar uma coisa, você não tem medo de errar. Você tem medo do que vem depois de errar. Medo do que os outros vão pensar, medo do julgamento, medo do que vai acontecer caso você errar. E é este medo que às vezes te paralisa. Porque se você lidasse bem com esse pós-erro, você teria muito mais coragem para dar o primeiro passo, para errar e estar confortável com isso. Então, enquanto você ficar condicionando a sua evolução na fluência do inglês a uma validação externa, você só vai atrasar a sua jornada. A fluência começa de dentro para fora. Não adianta você querer ser fluente sem trabalhar a sua mente. A fluência ela é uma consequência de um treinamento mental. Um treinamento para lidar com obstáculos, um treinamento para lidar com desafios, como incluir o inglês na rotina, hábitos, com frustrações e como encarar aí essas frustrações, e o erro é uma delas. Então, quanto mais você prepara a sua mente, mais perto você vai estar da fluência do inglês. Faz sentido isso para você? Comenta aqui, vamos compartilhar aí esses insights. Então agora, entendido da onde surge esse erro, a origem dele, vamos entender o passo a passo de como combater o medo do erro em inglês. Mas antes de eu te entregar essas 3 dicas que estão assim, ó, práticas, rápidas e aplicáveis, se você ainda não fez isso até esse momento do vídeo, faça agora, né? Se inscreve e ativa as notificações, porque eu tenho certeza que até aqui já desbloqueou algumas chavinhas na sua mente. Umas pecinhas já foram se encaixando. Se encaixou, se inscreve para retribuir aí e também para você começar a receber os conteúdos. Bora então falar do passo a passo. A primeira dica que eu tenho para te dar, se você quer perder o medo do erro em inglês, é mapear esse erro. Mas como assim, Lu, mapear o erro? Pois é, sabe aquela coisa que se você vai para um campo de batalha sem conhecer o inimigo, você tem muito mais chances de perder a guerra. Então você tem que entender muito bem quem é o seu adversário, estudar a estratégia que ele está usando para conseguir se dar bem. E quando a gente fala do medo do errar, o medo de erro em inglês, é a mesma coisa. Você precisa conhecer quando esse medo vem, quando ele aparece, com quem você sente mais medo de errar. É com pessoas que você conhece? É com seu professor, com seu mentor? É quando você está falando em público? Em que momentos normalmente você tem esse medo? Quando você não se preparou tanto? Ou quando o desafio é muito grande? Enfim, é preciso que você mapeie mesmo de uma maneira racional, metodológica ali, quando que esse erro acontece. E como que eu sei que eu tô com medo? Aí cada pessoa vai ter uma sensação, né? Eu sinto muito desconforto aqui, coração batendo rápido, até meio uma indigestão, sabe? Começo a suar, cada um vai ter uma reação. Então quando você perceber que essa reação tá vindo, pega um caderninho e anota. Por que eu tô me sentindo assim? Acho que é porque essa pessoa acho que sabe mais do que eu. É porque eu tô num ambiente que eu não treinei antes. É porque eu, enfim, não tô muito bem, tá? Problemas pessoais interferindo. Sei, você tem que mapear com quem, quando, como esse medo acontece. Mapeado quando esse erro acontece, você precisa se preparar para esse campo de batalha. Que nem eu falei, você já entendeu o seu inimigo, já entendeu quando ele aparece. Então você tem que evitar que isso aconteça. Como? Se preparando. Muitas pessoas erram exatamente nesse ponto. Acham que estudar inglês é só praticar. Eu só vou falar, eu vou lá, vou assistir música, série, nada de teoria, teoria não vale de nada, teoria só te atrasa, teoria só te enferruja, porque é o que as propagandas, né, dos métodos aí acabam falando.
E, gente, isso não é verdade. Se você não tem uma boa base da teoria na sua cabeça, você vai sentir medo de falar inglês. Porque como que você vai saber qual que era o certo, sendo que você não estudou o correto? Por isso que no método da Raise a gente defende 5 passos. Começa no estudo da teoria, que ele é 10% da sua jornada. Você resume a teoria para entender um pouco melhor dela, tá afiado para quando você precisar. Aplica sim, mas como que você vai aplicar? Você vai aplicar porque você estudou um pouco antes. Você tem aquilo, você tem gabarito, né, repertório para aplicar. Analisa para saber o que errou, o que acertou e aí sim reflete em como melhorar. Mas percebe que é um conjunto. Então, quanto mais você tem a teoria na sua cabeça, por mais que você erre, você consegue se autocorrigir. Eu erro também, eu falo inglês há 18 anos. A diferença é que eu tenho conteúdo na minha cabeça para conseguir contornar isso, para conseguir, para quem está ouvindo, nem parecer que eu errei. Corrigir na próxima frase e assim vai. E assim acontece com você no português também. E a terceira dica que eu tenho para te dar é: metrifique, analise e revise o erro. A gente faz muito isso aqui com os nossos mentorados, inclusive a ferramenta que a gente tem de gestão de estudos, ela é para isso. Um dos nossos mantras aqui é encare o erro como oportunidade de aprendizado. A gente tem uma teoria onde, se você errar e o professor ficar lá te corrigindo na hora que você estiver se expondo, aquilo pode futuramente causar um trauma. Então, como que a gente faz? Ambiente seguro, você fala, você se expõe, o professor anota, né, o mentor anota, e depois, no momento propício para feedback, trabalha isso com você. Então, é importante que você metrifique. Então, coloque ali qual que é o erro. Foi erro da frase? Foi erro da pronúncia? Foi erro porque eu escrevi errado? Qual que é o erro? E comece a analisar, que às vezes você errou por falta de atenção, ou às vezes você errou por falta de conhecimento. E revise. Tá bom, hoje então eu coloquei I have 29 years old em vez de I am 29 years old. Ok, anotei esse erro, entendi que é verbo to be, que é I am e não é I have. Na próxima semana eu reviso para ver se a minha mente já entendeu qual que é o caminho certo. É ensinar mesmo a mente e cada vez mais ir melhorando. Então, metrificar, analisar e revisar o erro são 3 passos essenciais se você quer perder o medo de errar. Porque aí você vai começar a encarar o erro de uma maneira muito mais racional e não emocional. Essa ferramenta a gente disponibiliza para todo mundo que participa de qualquer um dos nossos serviços, desde ser membro da comunidade do fórum até participar das nossas mentorias mais premium. Inclusive, o fórum é um ambiente excelente, gratuito, você não precisa pagar nada para você perder o medo do erro em inglês. Por quê? Porque através do fórum você vai se expor, você vai ter pessoas que também estão errando e cada vez mais se sentir seguro. Se você faz parte da comunidade do fórum, da parte paga, você recebe esse relatório, essa ferramenta. Na parte gratuita é um ambiente para você falar, para você interagir, mas também muito válido, né? Um ambiente aí que você não encontra em qualquer lugar, pessoas que estejam ali também aprendendo dessa forma gratuita, dessa forma bem específica e personalizada. Se você quiser fazer parte do fórum, o link está aqui na descrição para você se inscrever e participar dos encontros toda semana conosco. E se você ficou até o final desse vídeo, eu tenho um presente para você. Pois é, eu preparei um guia prático de como perder o medo de falar inglês e vou te entregar gratuitamente. Para você ter acesso a esse guia é muito simples, você vai aqui na descrição, você clica no link e você vai preencher um questionário colocando seu nome, seu e-mail, seu telefone. Não se preocupa, porque a gente não vai mandar nada que você não queira. Se você não quiser mais receber os e-mails com conteúdo, é só se descadastrar depois, tá bom? Pega o guia, se descadastra depois. No WhatsApp é a mesma coisa. Se você não quiser entrar na lista de transmissão para receber dicas e conteúdos toda semana, é só pedir para se descadastrar. Mas preenche tudo isso aí para receber o guia, porque você vai ter os benefícios de receber os outros conteúdos também. Combinado? Esse guia ele foi preparado com exercícios práticos para você perder o medo, que trabalhem tanto a questão dessa origem externa quanto a origem interna que eu comentei.
e é muito, assim, vivencial. Espero de verdade, foi feito com muito carinho, espero que você goste desse guia. Se você chegou até aqui e fez muito sentido o que eu falei pra você, se inscreva no canal, ativa as notificações e eu espero que a partir de agora você comece a encarar os erros como oportunidade de aprendizado. Bye, bye!